Fala pessoal, estamos aqui com o Líder Dev hoje para a gente conversar com mais um entrevistado dessa semana. Estou aqui com o Danilo que vai fazer a introdução do nosso convidado de hoje. Fala, Danilo. Opa, e aí galera, show de bola, estamos aí para mais uma entrevista do Líder Dev e hoje eu tenho o prazer aqui nós teremos o prazer de entrevistar aqui um grande amigo, parceiro, Luciano Calil. Luciano Calil, que é CEO da Duopana, CPO da Squid, é CDO, né? CPO. Pô, acertei, cara. Acertei. Aí, ó. É nóis, vamos que vamos. Calil, muito bem-vindo, cara, e é um privilégio ter você aqui com a gente, compartilhando aí com a galera. Fique bem à vontade aí para se apresentar para a galera. Muito bom, né? Eu sou o Luciano, como você falou, Luciano Calil, sou CPO hoje da Squid. A Squid é uma empresa de marketing de influência, mas que trabalha com comunidades, né? Com geração de comunidades dentro de redes ou nos produtos que ela tem próprio. Eu cuido de todos os produtos deles hoje, eu sou CPO, cuido dos POs, do pessoal de UI e UX, né? E a gente que gera os insumos hoje para toda a parte de engenharia, para os devs, de tudo que a gente está produzindo, planejando para os próximos sprints, meses, anos, né? Então, assim, a gente tem mais ou menos, a gente já tem ideia do que a gente vai construir nos próximos 3 anos lá. E hoje a gente trabalha com 5 produtos dentro da Squid, eu gerencio eles e o time. Muito legal, Calil, muito legal. Bom, primeira coisa, cara, que a gente sempre pergunta aqui no Líder Dev é a pergunta inicial. A gente quer conhecer a tua história, a gente quer conhecer a tua carreira, como que aconteceu, porque assim, você teve uma série de experiências aí ao longo da vida, né? A gente se conhece aí já há vários anos e nós gostaríamos de apresentar para quem está nos assistindo aqui hoje essa tua trajetória. Então, se você puder contar a tua história, cara, pode ser bem específico, pode contar a história mesmo, como você começou, como você entrou em tecnologia, até a gente chegar na Squid, a gente chegar no que você está hoje. Então, se você puder contar a tua história aí, vamos que vamos. Bom, como eu tenho 43 e comecei muito cedo, né? Na época que eu comecei, a gente podia ser registrado muito cedo, trabalhava cedo, né? Eu vim de uma família que é libanesa e para os meus pais, avós, sempre trabalhar era mais importante do que tudo. Então, logo que eu tinha muito pouca idade, eu comecei a trabalhar. Tinha 12 anos na época. E trabalhei em alguns lugares que acho que nem fazem parte desse percurso da informática, mas trabalhei em quitanda, vendi água, fiz tudo quando eu era bem pequeno. E aí, finalmente, uma hora eu consegui o meu primeiro emprego registrado, né? E acho que também tinha 13 anos. Primeiro emprego de office boy numa rede de lojas. O que aconteceu nessa empresa? Aí que eu gosto de lembrar disso, porque é aí que começou a minha vida com informática. Naquela época, a gente tinha uma inflação muito alta no Brasil, era volta de 30% ao mês, e os produtos, eles não tinham preço dentro do produto. O produto era provavelmente vocês já ouviram essa expressão, o preço era tabelado. O que significa? Todos os produtos tinham um código, e aí existia uma tabela onde você entendia que aquele código valia tantos valores em cruzeiros reais lá na época. Né, cruzeiros reais, era outro nome, nem era o real, né? Muitos que vão estar vendo esse vídeo aqui nem vão saber o que eu tô falando, mas a moeda já teve outro nome antes. É isso aí. E aí o que acontece é que a gente tinha que trocar as tabelas de preço diariamente e por uma felicidade, o dono lá dessa empresa que tinha me contratado me pagou um curso de uma ferramenta chamada Lotus 123, que é uma planilha de cálculo, que hoje a mais conhecida é o Excel, né?
mas que existia naquela época, rodava em DOS ainda, e me pagou um curso para eu aprender todo dia a pegar o valor da variação da inflação e atualizar todas as tabelas, imprimir, trocar e fazer isso, imprimir outras vias para mandar para as outras lojas. Eu era encarregado disso, além de ser office boy lá da empresa. Né? Então, fazia as tabelas e ia para o banco pagar a conta. Aí o que aconteceu? Assim que eu comecei a ter habilidade nesse sistema, logo eu arrumei um emprego numa consultoria de pesquisas, né? Eu também aí eu acho que eu tinha 13 anos. E foi muito interessante que eu entrei nessa consultoria ganhando um salário mínimo, e aí eu comecei a tabular todas as grandes pesquisas que eles faziam para grandes empresas, e fiquei lá por um ano, e no decorrer desse ano eu consegui alguns aumentos. Eu sei que eu saí de lá depois de um ano ganhando 3 salários mínimos. Isso era era muito dinheiro, né, para mim, porque imagina um garoto de 13 anos ganhando todo mês o que seria hoje por volta de R$3.000, né? Então, entendi que a minha vida estava ligada com informática dali para sempre. E aí fui para uma outra empresa onde eu comecei a trabalhar. Era uma produtora que me contratou também para fazer um sistema. Eu já programava nessa época, né? Já começava a fazer algumas coisas em VB. Bem no início, comecei a fazer os primeiros sisteminhas. Usava Quantos fazer anos sistema até no... 14. 14, cara. Comecei a fazer 14, e aí comecei a fazer sistema também, sabe no que? No Access. O Access, que vem junto com a plataforma do Office, ele permitia que a gente fizesse algumas sisteminhas, dava umas saídas, aquele banco crashava toda hora, mas dava para fazer, fiz uns sisteminhas e fazia sisteminhas para pizzaria em VB, tudo, até que quando eu fiz 16, eu vi que eu deveria abrir minha empresa, que eu não deveria continuar trabalhando para outras pessoas, porque eu tinha muita gente me procurando, pouca gente desenvolvia naquela época, e quando eu estava trabalhando nessa empresa, né, que era uma produtora, né, eu comecei a ter contato com muitas coisas criativas, e um dia eu estava fazendo um CD-ROM para uma empresa chamada Elos, né? Só para vocês saberem também, eu fiz os primeiros sites do Brasil de grandes marcas, o primeiro site da Zump, o primeiro site da Elos, o primeiro site de várias grandes marcas da época, através dessa empresa. Inclusive, era contratado por agências maiores, tipo a Ogilvy, onde eu fazia o site da IBM, fazia site de várias grandes empresas, porque tinham poucas pessoas que faziam site. Mas como eu aprendi que a internet seria o meu futuro nessa época, né? E aí acabei abrindo a minha empresa. Eu tinha perdido um arquivo, né, desse CD-ROM, e aí eu liguei para Elos lá na época e falei, olha, eu vou ter que ir aí, eu vou levar umas 2 horas até chegar aí, tô levando aqui o meu... Não era disquete, cara, era um aparelho onde a gente gravava as coisas, porque o arquivo era alto, não cabia num disquete. Era um disco ótico, alguma coisa assim. Aí eu falei pro cara, ó, vou levar 2 horas, chegou aí. Aí a pessoa que me atendeu lá do outro lado, era a Dev também, falou, cara, não, você tem um modem ligado na sua máquina? Tenho. Daí ele falou, ó, vai aí no terminal, põe a TDT, espera eu dar o sinal e aí você vai receber o arquivo aí na sua máquina. Quando eu recebi, e aí foi o que eu fiz, deixei a máquina em espera lá e ele conseguiu entrar e me transferir o arquivo. Quando eu vi aquele arquivo sendo transferido e eu vi que eu tinha economizado o meu dia, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, né? Quero trabalhar com internet. E aí abri uma empresa, fui para Manaus para atender empresas de lá, porque Zona Franca as diretorias das empresas ficavam lá, e a partir daí empreendi muito tempo, tive 4 empresas no total, né? Lu, só cortando, desculpa, cara, mas acho que um ponto interessante é que, assim,
Quando você conta assim, parece que, pô, você já era maior de idade, com 25 anos, começou a empresa. Só que eu lembro daquela tua fotinha no jornal lá, cara, que você parece... Primeiro que você parece a cara do teu filho lá, né? Parece, o teu filho lá naquela foto. E você tinha quantos anos? 15, 16? 16. Precisei... Teve que ser emancipado e tal, dos meus pais para ser emancipado, aí abri a empresa, emancipado, e fui para Manaus, porque as diretorias eram lá. Era muito engraçado que eu entrava nas reuniões e os diretores riam, cara. Falavam assim, esse menino que veio resolver nosso problema, arrumavam minha gravata, né? Que eu usava gravata para tentar parecer mais velho, tudo, mas era meio cômico, eu acho. Mas no final a gente fechava, fiz, sei lá, centenas de sites nessa época. E depois continuei, não foi muito boa a sociedade nessa época com a pessoa que eu tinha aberto, a gente desfez a empresa, continuei empreendendo, abri outra, daí abri com uma empresa com o meu nome mesmo, onde eu atendi fiz portal da NET, da Pearson, Caloi, fiz vários trabalhos para a UOL, né? Trabalhei na UOL ajudando até naquela época que a gente tinha que digitalizar coisas da Veja, da Folha. Ajudei em vários trabalhos junto com a UOL. Tinha prefeituras, Renault, trabalhava com grandes empresas nessa minha empresa. E desenvolvi produto. Sempre eu quis desenvolver produto, né? Tive sempre muita vontade de ter meus próprios produtos e ter algo que fosse escalável e vendesse e que as pessoas usassem e eu recebesse uma mensalidade por isso. Então, nessa época, eu tive um sistema de fórum que não deu muito certo, eu não soube fazer ele escalar. Depois eu tive um produto muito interessante, que era de prevenção de fraude, que eu criei, chamava Grupo Econ. Era um sistema onde a gente compartilhava dados de fraudadores, endereços onde as grandes lojas tinham tido chargeback, mas também, depois de um tempo trabalhando com essa empresa, eu consegui grandes clientes trabalhando junto comigo, mas a gente descobriu que a gente não podia positivar ou negativar alguém, né? A gente tinha um problema de lei, né? Só o Serasa poderia ter uma base de dados que positivasse ou negativasse uma compra na época, e aí eu nunca tive muito dinheiro, né? Não tô mal hoje, mas nessa época não tinha dinheiro bastante para ter advogados para mudar a lei ou tentar trabalhar de uma outra forma, achar uma saída legal para essa empresa. E aí também foi outra que não começou a rampar, começou a dar certo, mas eu não tive bala para dar continuidade por conta de que eu teria que gastar muito dinheiro com advogados e tudo para manter essa estrutura. A ideia é boa, tanto que hoje a gente tem empresas enormes aí que fazem a mesma coisa que eu fazia, né, nessa época, e os donos estão multimilionários fazendo a mesma coisa que de validação de compras de venda online, né, trabalhando ali com antifraude. O fato é que daí, depois de um tempo nessa empresa minha, empreender sozinho sempre é difícil. Eu empreendi muito sozinho na vida. Hoje, graças a Deus, eu estou empreendendo com pessoas incríveis, né, que são meus sócios na Squid, mas estava empreendendo sozinho, decidi dar um tempo e decidi arrumar um emprego. Foi aí que eu virei programador numa empresa, né, numa rede de lojas também de São Paulo. E comecei como programador lá dentro, só que aí o que acontece? Sempre me metendo, né, onde eu não era chamado, queria mudar outras. Tipo, o sistema, ele tá ali para resolver algum problema que é maior do que o sistema. E aí, sempre, né? Sempre se a gente consegue entender onde a gente está inserido e qual é o problema que a gente está resolvendo, e a gente consegue ter uma visão mais ampla disso, a gente provavelmente vai fazer um sistema melhor, que entregue o melhor resultado, vai resolver de forma efetiva aquilo que a gente está se propondo, mas para isso eu tinha que levantar
a razão do sistema existir, né? E aí eu fazia muita investigação, vamos dizer que eu era um cara de UX quase, um programador com um pouquinho de UX. Eu fazia pesquisa, entrevistava, descobria como resolver o problema, fazia o sistema. E por ter esse perfil, eu acabei virando gerente de e-commerce lá dentro. E aí quando eu era gerente de e-commerce, comecei a me meter também no ERP, daí queria mudar o ERP inteiro, queria fazer outros sistemas, comecei a ver que eu precisava de produto para entregar melhor no e-commerce, comecei a trabalhar com logística, WMS, armazenamento de produtos dentro do estoque, aí comecei a me meter em outras coisas, comecei a cuidar do ERP deles, depois de toda a parte de tecnologia e virei CIO nessa empresa, né? Foram 2 anos como programador, 3 como gerente de e-commerce, e depois fiquei 4 como CIO. Mas também o gostinho de empreender estava batendo. Antes de voltar nessa parte de empreender, eu só queria pegar alguns pontos aqui que chamam bastante atenção, né, que são algumas das suas características como líder, né? Você começou lá nessa empresa, você pode falar o nome? Qual foi a empresa? Alô Bebê. É uma rede bem famosa no Brasil, acho que eles têm hoje 40 lojas. Legal. Alô Bebê, sim, bem famosa, tem até aqui em Curitiba, né? Tem uma bem grande aqui. Então, uma das características que já deu para perceber no perfil, né, de quem está querendo sair de uma área técnica para uma área de liderança é protagonismo. Então você falou ali, né, cara, não conseguiu só ficar dentro daquele quadradinho que tinham te chamado, né? Você já foi, cara, viu oportunidades e tudo mais. E um outro ponto que chamou bem a minha atenção aqui, que inclusive a gente teve uma entrevista aqui com o Leonardo, né, que é da Acreditas, ele falou muito nisso, né, que ele é conhecido como resolvedor de problemas, né? E aqui também, se trouxe aí, falou, cara, problemas, resolver problemas, gerar solução e tudo mais. Então, assim, daí a pergunta, antes da gente entrar para a continuação da tua história, a pergunta é assim, a gente viu essas duas características, né, de liderança, que é o protagonismo e resolver problemas. Quais outras características você teve que exercer nessa transição, saindo de programador, indo para um líder ali, tendo outras pessoas abaixo de você, times abaixo de você? Quais outras características de liderança que você acredita que ser essencial, assim? Acho que a primeira é isso, você entender o que você está fazendo, né, e o que você vai resolver para você resolver direito. Então, assim, por exemplo, nessa época que eu desenvolvi esse sistema, só para vocês terem uma ideia, eu desenvolvi o sistema no ano 2000 e 2001 como programador, ele saiu do ar em 2018, que aí substituíram por outro. Mas a gente foi um sistema, acho que durou 18 anos, porque realmente para cada linha de programação que tinha ali, eu pensava em todos os aspectos que eram importantes para um e-commerce, né? Então, desde do SEO, desde a visão do que eu precisava entregar como marketing digital, da visão do que eu precisava entregar para o cliente em qualidade de atendimento, da visão que eu precisava entregar para a empresa para que aquilo pudesse rodar direito, né? Então, ter essa visão, né, de sempre resolver realmente um problema daquilo que não programar simplesmente algo que te mandaram, né? Entender toda a complexidade da onde vem e para onde vai a informação. Acho que o tempo inteiro na minha vida eu sempre procurei passar todo o conhecimento que eu tinha sobre qualquer item para algum par ou alguém que pudesse tocar aquilo depois que eu fiz, porque se eu ficasse amarrado a alguma coisa que só eu soubesse, eu não ia conseguir nunca crescer. Então esse é um aspecto que eu acho muito interessante. Eu me esforço todos os dias para eu me livrar de toda a rotina, para eu passar as coisas que eu acabei implementando e para que eu possa passar para que pessoas mais habilidosas que eu naquele
naquele processo possam melhorar e continuar fazendo ele crescer para eu poder olhar para outras coisas. Gestão nunca é fácil, então assim, fazer o one-on-one, escutar todo mundo, tipo, ouvir o outro, saber quando você tá errado, né? E não é que assim, hoje eu tô perfeito, às vezes bato o pé em alguma coisa que eu tenho certeza, mas sempre eu paro para refletir. Quando eu ouço 2, 3 vezes alguém me falar que pode ser diferente do que eu tô pensando, eu paro, escuto direito a pessoa e falo assim, não vou bater o pé aqui porque talvez a outra pessoa esteja certa. E normalmente normalmente pessoas que sofrem a dor sabem melhor a gente que está olhando de forma superficial um problema. Então, eu sempre acabo colhendo esses feedbacks, então é sempre muito importante esse lugar da escuta. Como gestor, tem várias coisas que no começo eu sempre falava, todo mês ter que conversar com cada pessoa que eu lidero por 1 hora, entender como ela tá, tudo. Hoje eu não sei viver sem fazer o one-on-one, sem fazer toda essa... sem bater esse papo com todas as pessoas que eu lidero, pelo menos uma vez por mês, entender como que elas estão, que elas podem melhorar, dar feedbacks, fazer um plano de desenvolvimento de cada uma, falar o que eu achei de errado e deixar claro o que eu achei de errado para que ela pudesse crescer. Eu acho que essas características, elas são fundamentais, né? Tipo, para alguém conseguir liderar um time, né? E poder crescer muito mais do que ser um bom desenvolvedor. Eu acho que eu fui um bom desenvolvedor, hoje eu não sou mais. Hoje eu acabo... eu uso muito do meu conhecimento como desenvolvedor para, na hora de solicitar, né? Na hora de escrever uma task, na hora de definir uma meta, na hora de entender quanto tempo algo que eu estou solicitando vai demorar, eu uso esse conhecimento, mas claro que tem muitas pessoas que trabalham comigo que desenvolvem melhor que eu, né, em tecnologias que hoje eu nem sei mais desenvolver, né, em linguagens que eu não sei, mas isso não é tão importante porque eles estão muito próximos de mim, né, como time, então é um time times concisos, fortes, que trabalham junto, exatamente por conta dessas dinâmicas que vem do pessoal, né? One-on-one, proximidade, entender, explicar, dar chance de todo mundo crescer, né? Tipo, oferecer oportunidades. Tem pessoas que eu conheço, né, no caminho, que estão super satisfeitas com o lugar que elas alcançaram, né? Eu sou um dev e eu gosto de trabalhar, gosto de receber minha task assim, desenvolvo na melhor forma possível, gosto de entregar, gosto de parar 5 horas da tarde para ir jogar videogame e, cara, para minha vida é perfeita assim. Cara, eu sou super ok com isso. Eu acho que as pessoas que encontraram, né, a felicidade, o caminho delas em trabalhar com uma coisa que elas gostam, num tempo determinado, e depois vão fazer outras coisas que elas gostam, ficar com a família, jogar videogame, fazer outras coisas, isso é super ok. E tem outras pessoas que têm uma característica de que querem mais, que querem crescer, querem fazer gestão, né, e querem ultrapassar essas barreiras, né? E eu apoio também essas pessoas. As duas pessoas são importantes, né? E eu fico super contente em encontrar as duas em todos os lugares que eu trabalho, porque a vida é assim, tem pessoas que elas dão mais valor para algumas coisas que não são necessariamente só trabalhar, né? E conseguem fazer esse balanço e não querem ir para a gestão. E eu acho ótimo as pessoas que não querem ir para a gestão e têm consciência disso, né? Não sou bom de dar feedback, não sou bom, sou muito... A gente vê isso muito em programador, né? Gente que é bem introvertido, né? E que não gostaria de fazer esse papel. Eu não sou um cara extrovertido, mas eu adoro ver outras pessoas crescendo. Então, eu acho que isso me dá força para fazer todo dia, para trabalhar todo dia com equipe e ver todo mundo se transformando, entende? Então, se você tem essa
vontade de ver outras pessoas se transformando perto de você, então você pode fazer gestão, sabe? Acho que esse é um ponto. Cara, não, esse ponto é essencial, né? Porque a partir do momento que você está trabalhando na liderança de outras pessoas, você precisa também se preocupar com o sucesso dessas pessoas. Caso contrário, o time ele Sim. fica estagnado, né? Sensacional, sensacional. Muito É. massa, muito legal todos os pontos aqui. O one-on-one, eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais ouviu aqui, né, Fábio? De boas práticas com relação ao time, ouvir, conversar, ter essa conversa cadenciada de tempos em tempos com o time. Muito bacana mesmo, Calil. Uhum. Eu acho que o one-on-one bem estruturado mesmo, sabe? Uma vez, não sei a frequência, hoje eu gosto de uma vez por mês, mas já trabalhei com uma vez por trimestre, já trabalhei por bimestre, mas isso ligado com o PDI, sabe? Plano de desenvolvimento. E não necessariamente, gente, um plano de desenvolvimento quer dizer que a pessoa vai ter que ter outros cargos, sabe? Porque às vezes é um desenvolvimento pessoal dela. Olha, eu acho que você não está ouvindo bem as nossas deles, sabe? Eu falo uma task para você, você volta e escreve outra coisa. É um plano de desenvolvimento da própria pessoa, para que ela amadureça e para que ela consiga trabalhar melhor sem atrapalhar o time. Então, assim, existe esse plano de desenvolvimento não necessariamente é um plano que visa transformar todo mundo em gestor. Outra coisa que é muito importante a gente entender é que, assim, eu tenho técnicos incríveis que são técnicos, que eles não vão querer fazer gestão nunca. E uma barreira que a gente tem que quebrar na sociedade é que um gestor tem que ganhar mais que um bom técnico, sabe? Porque existe uma ideia, né, no mundo que a gente tem uma carreira que é o seguinte: você começa lá como você começa, sei lá, estagiário, né, trainee, daí você vai evoluindo, aí uma hora da sua carreira você vira um gestor, né? Você passa por todas as fases, pleno, né? Você vira júnior, pleno, sênior e vira o gestor. Cara, tem muito sênior e que é muito bom como sênior, e ele não seria um bom gestor, né? E o jeito que a sociedade coloca o crescimento salarial, as dinâmicas, tudo, você sempre teria que crescer nessa escada dessa forma, né? E aí o que acontece? Eu luto muito para encontrar as pessoas que são gestores, que devem às vezes ter uma carreira onde elas podem aumentar o salário. Não, técnicos, sêniors que podem aumentar o salário e ganhar até mais do que um gestor, mas que continuem como especialistas dentro do que elas sabem muito bem, e não necessariamente transformar em gestor. No esquema atual de muitas empresas, que elas têm esse crescimento, né, organizacional, onde a pessoa, na hora que ela vira gestora, que ela começa a ganhar mais, a gente tem um problema que às vezes a gente tem que promover uma pessoa para um cargo que ela não é bom, então assim, ela começa a ganhar bem na coisa que ela é pior, né? Porque você só consegue aumentar o salário dela se ela virar gestora. Então essa é uma outra questão. É muito bom a gente olhar para dentro de si, né? Cada pessoa que está aqui me ouvindo agora, entender, eu quero fazer gestão? Se eu quero, luta muito por isso, né? E aí vá e faça esse tipo de crescimento, né? Vá seguindo lá a sua escada e uma hora vire gestor e cuide de outras pessoas. Agora não, eu quero virar um cara fudido, eu gosto de programar, eu gosto de ficar na minha, não gosto de conversar com outras pessoas, eu gosto só de falar no meu one-on-one com o meu gestor. A gente tem que achar caminhos para essas pessoas crescerem e serem melhores técnicos no lugar que elas estão, né? Então, acho que é um desafio não só, é um desafio de várias empresas, né? Permitir com que pessoas cresçam horizontalmente sem ocupar um cargo de gestão, né? Porque é isso. Acho que resumir já.
Não, até esse ponto, sim, é uma coisa que existe há muito tempo, né, Calil, essa crença, igual você falou, de ser linear o crescimento, né? Parece que você tem que sair do técnico e para o gestor para poder crescer e ganhar mais. Daí, um outro problema disso também é os gestores que acham que eles não podem, por exemplo, contratar técnicos melhores do que eles, né? Às vezes, até em questão salarial, inclusive, né? Sendo que, na verdade, hoje a visão acaba sendo muito mais horizontal do que vertical, né? Você se complementa com especialidades, né? Se você faz muito bem a gestão de pessoas, a liderança, você pode ter muito bem técnicos fenomenais do teu lado, liderando tecnicamente projetos, né? E por aí vai. E também um outro braço que abre, assim, digamos assim, né? Que é a questão de produto hoje em dia, né? Muitas vezes... Você está na área de tecnologia, mas não necessariamente você precisa continuar codando. Você pode fazer outras, né, usar suas habilidades para ir para outros papéis. Então, assim, um cientista, né? É verdade, Fábio. Vira um cientista de dados, tipo, tem outras áreas dentro do desenvolvimento que que você não necessariamente vira um gestor, mas você consegue cuidar de uma área importante da empresa e consegue ganhar. Hoje a gente contrata gente que trabalha para mim que ganha mais que eu. E eu sou super feliz com isso. Tipo, é muito melhor para mim ter uma pessoa que eu vou gerir muito mais fácil. Uma pessoa muito boa e eficiente trabalhando para mim, resolvendo meus problemas, do que um mau funcionário, do que um mau colaborador que vai me entregar algo que não seja tão bom. Eu vou ter um custo menor, claro, mas vai depender muito da minha presença, né? Tipo, essa crença de que reter o conhecimento te dá segurança de estabilidade como gestor. Isso é uma coisa maluca, porque, na verdade, eu sempre cresci na minha vida quando eu pude passar meu conhecimento para outra pessoa e pude pegar a próxima oportunidade, né? Falou assim, tá com problema ali. Então, beleza, gente, tudo aqui eu já resolvi, esse cara aqui vai tocar e eu vou para lá. Tipo, se você fica ali guardando para você o conhecimento, fazendo aquela gestão com pessoas que não têm as habilidades, porque todo mundo vai achar sempre que você é o gênio, né? Que você é essencial naquele grupo. Eu acho que é muito difícil você crescer dentro da empresa, porque você não vai poder nunca pegar outra oportunidade. Você sempre vai estar amarrado a atender aquelas mesmas coisas, aqueles mesmos problemas que só você sabe resolver. Né? Isso aí, legal. E daí assim, cara, eu acho que até a gente abriu um grande parênteses aí na tua história e falou uma coisa muito legal, principalmente dessa parte das habilidades que você foi percebendo serem importantes para a liderança, né? E agora a gente fala um pouco dessa questão de quem está no papel de gestão e tem quem está ainda técnico. Mas conta pra gente um pouquinho mais depois como é que foi ali da LoBB, né? Que você comentou que você voltou a empreender e já com essa visão de não empreender sozinho, né? Como é que foi isso, né? Essa mudança, né? Como é que foi encontrar pessoas aí para te ajudar, né? O que fez diferença isso também empreender dessa forma também? Eu gosto muito de empreender, assim, então é quase um vírus, né? Eu acho que eu vou sempre buscar isso. Hoje, graças a Deus, eu tô, né, graças ao trabalho também, mas estou como sócio da Squid e eu encontrei pessoas que são meus sócios lá, que estão empreendendo comigo, mas tem um perfil muito parecido comigo, assim, que, cara, eu não vou mentir, assim, eu sonho com produto, sabe? Eu acordo, tenho tesão de fazer as coisas, desculpa a palavra aí, mas, tipo, eu acordo com muita vontade de fazer aquilo tudo dar certo, de bater as metas, os OKRs, daí, tipo, e as pessoas que estão lá são muito parecidas comigo. Daí a gente acorda... Teve dias já que, por exemplo, eu coordeno umas POs, um grupo de POs, e tem algumas pessoas que trabalham que eu lidero, que são muito parecidos também, né? Porque a gente vai passando algumas coisas do nosso jeito de ser para o nosso time,
E aí, às vezes, eles vêm compartilhar sonho também, falando, nossa, aquele problema lá, vamos resolver assim, tive essa ideia. Tipo, as pessoas têm sites em outras horas e vêm discutir junto. Mas quando eu saí dessa empresa foi porque eu vi que eu tinha alcançado o lugar máximo. Em cima de mim só existia o presidente e eu queria mais, eu queria fazer outras coisas. E eu falei, fui lá. A minha equipe, né, como eu sempre falei, eu passei todo o meu conhecimento para outras pessoas. A minha equipe está até hoje lá gerindo, então um virou o gestor de toda a área técnica, o outro virou o gestor do RP, o outro virou o gerente do e-commerce. Então, assim, eu deixei lá um legado, que são pessoas que hoje administram todas as áreas da empresa, da área técnica, né? E quando eu entrei, eu fui o primeiro programador lá, nem existia nada disso, né? Então, e hoje todo mundo que está lá foi uma criação. E aí, mas eu quis sair para empreender, abrir uma nova empresa, foi de lá que eu comecei de novo a atender grandes clientes e vi que eu recusava muitos orçamentos todo dia de pequenos sites, porque a empresa que eu abri era para atender grandes clientes, né? A gente atendia toda a editora Trip, Carrefour, Martins Fontes. A gente atendia grandes empresas na época, a Mixer, que era uma grande produtora, a gente fazia site de quase todos os seriados no Brasil. E aí eu recusava sites de pequenas empresas, né, CMB. Daí eu falei, quer saber? Em vez de ficar recusando esse monte de pequenas empresas querendo site, eu vou criar um criador de site. E aí a gente teve essa ideia em 2009, conseguiu colocar a primeira versão em 2011 no ar. Foi um sucesso. Eu vou falar assim, teve um lado que, como a gente foi o primeiro do Brasil, o primeiro consultor de site em português no Brasil, a gente teve um crescimento exponencial muito rápido, né? Então, assim que as pessoas souberam que a gente existia, a gente chegou a ter 1.000 sites sendo criados por dia, né, na plataforma. Então, a gente bateu mais de 537 mil clientes, criaram mais de 1 milhão de sites junto com a gente, tinha um bom faturamento, era um SaaS, né? A gente tinha um bom faturamento com 6 pessoas trabalhando junto. Infelizmente, aí eu aprendi muitas coisas que acho que foi as maiores lições como empreendedor eu tive nessa empresa, que foi o Site PX. Eu tive chance de internacionalizar, ser o primeiro do mundo, não fui, né? Porque eu queria dominar o Brasil e aí demorei muito. Muitas empresas tentaram comprar a gente, eu não vendi. Tive várias parcerias que eu podia ter feito, não fiz. Então, assim, aprendi muito com essa empresa das coisas que a gente não deve fazer. A gente deve vender quando tá bom para vender, deve receber um investidor e deve escolher o investidor certo na hora certa, deve internacionalizar se for um SaaS que permite isso, se não for um SaaS local, se for um SaaS que permite a internacionalização, fazer isso. Então, assim, aprendi a trabalhar o meu ego nessa época que eu achava que eu ia conseguir fazer tudo sozinho e não fiz. E aí, no final, eu acabei vendendo a base para algumas agências, vendi uma parte do sistema para outras, diluí o sistema em algumas partes e criei a Dopana, né? E aí também tinha 1, 2 sócios nessas empresas. Quando a gente criou a Dopana, saíram, né? E aí voltei a empreender sozinho na Dopana, é um criador de comunidade. Fiquei por 2 anos empreendendo. Tive a participação do Dan aqui na Dopana, mas aí na hora que a gente vendeu para a Squid, aí o Dan saiu, né? Teve o exit dele. E aí os advisors também, que estavam juntos, saíram. E aí a gente vendeu para a Squid e lá tá sendo um sucesso. Como a Squid já é uma empresa que trabalha com comunidades, e quando eu falo com comunidades, eu não estou falando de um produto específico, estou falando com a gestão de comunidades, de audiências em redes sociais, em
em mídia própria, né? Trabalha com essa questão da mídia ganha, né? De ganhar awareness, ganhar visibilidade. O produto fez muito sentido lá. E aí eu acabei administrando, entrei só para cuidar do Opana, mas devagar fui crescendo lá também. E hoje eu cuido de todos os produtos, né, da empresa. Também, de novo, entrei, né, para cuidar de... Então, também a mesma coisa, entrei para cuidar de um produto, fui me metendo, dando os meus palpites aí, tipo, fui trabalhando no que eu achava que devia ser diferente, até que uma hora eles falaram, a gente acha que você devia ser o chefe de todos os produtos, e aí eu acabei pegando a cadeira e hoje eu trabalho muito bem com todos os sócios que tem lá, então tem pessoas em cada área. É muito bom estar numa empresa do tamanho da Squid, porque nas minhas empresas anteriores que eu fui empreendedor, eu era sei lá, como eu posso falar, eu era o C-level inteiro, né? Então eu cuidava do financeiro, cuidava dos devs, cuidava do jurídico, cuidava era um CTO quase, cuidava da tecnologia, cuidava dos servidores, cuidava de tudo. E aí quando eu entrei nessa empresa, eu realmente pude fazer gestão especificamente do produto, né? Do growth do produto, né? Ainda dou minhas pitadas em outras áreas, mas hoje a gente tem um CTO, tem um gestor, um CIO que cuida de inovação e de dados, do BI, a gente tem o CEO que cuida de toda a parte executiva, a gente tem o COO que cuida de de todos os times, de people, então assim, e tem todos os departamentos, né, RH, jurídico, então assim, tô vivendo um paraíso, por isso que hoje eu tô bem calminho aqui na minha, falo assim, nossa, eu tô fazendo só o que eu gosto, acordo e durmo fazendo o que eu gosto, né, que é cuidar de produto, tem um time incrível, maravilhoso, que foi construído, mas eu amo muito trabalhar com esse time, eles entregam muito, né, então é isso, foi uma construção chegar até aqui, e é muito bom hoje, acordar às 8 da manhã empolgado para trabalhar e não querer parar de trabalhar, porque eu só faço o que eu gosto da hora que eu acordo até a hora que eu paro de trabalhar, né? Só paro porque eu também tenho outras coisas que eu amo, que é minha família, e eu vou ver meus filhos, vou morrer lá no Fortnite, né? Que meu filho é quase um pro player, eu entro e morro. Eu só entro e morro, então não é mais o meu Atarizinho, que era facinho jogar um Enduro, não existe mais, então, mas eu me atrevo, né, a brincar com eles, com a minha... Jogo um jogo de tabuleiro com as crianças, tudo, então tenho tempo para eles também. Nossa. Calil, assim, você comentou que teve essa transição aí, né, que alguns sócios saíram e tal, que você foi para a Squid. Vocês tinham um time na época de desenvolvedores ou de produto, alguma coisa assim? Esse time foi também? O time foi. E como é que foi essa mudança, né, pro time, impacto para eles, para você, de ver o teu produto agora dentro de outra empresa, né, que tinha já outros produtos e ver isso como uma empresa só? Como é que foi essa mudança? Cara, assim, né, dessa vez, eu sei, assim, às vezes é traumático isso, mas o que acontece é que eu já vi muitos amigos venderem startups para empresas que a startup acaba virando um braço lá que não tem muita atenção, que não tem muita... que não faz muito sentido para aquela empresa. A gente vê aí, né, tantos processos de M&A que a gente olha assim e fala, que estranho essa empresa comprar essa, sabe? Tipo, a gente não vê assim, não é muito claro a jogada, mas não sei se for uma jogada, é muito estranho, alguns processos que a gente vê de empresas maiores que compram startups. No caso da Squid com a do Opana, o que acontece? O Felipe Oliva, que é o CEO que veio fazer a proposta, se você pegar o pitch dele de 2019, ele tem um vídeo que tem um pitch.
e pegar o meu vídeo do meu pitch, tipo, se você olhar, os dois estão falando o mesmo pitch. Igual, a gente cria comunidades, a gente quer que as pessoas criem, a gente luta muito pela criação de conteúdo pelas pessoas, né? User-generated content. Então a gente luta por isso, a gente luta muito por essa construção de comunidades, né? Onde audiências, onde quer que elas estejam, lutem pela marca. A gente tinha o mesmo pitch, só que no final ele entregava uma comunidade feita dentro da rede social e eu entregava uma comunidade feita dentro de mídia própria. E a gente fez muito, e as coisas se relacionaram muito, tanto que hoje o produto ele é mesclado, né? Hoje a nossa solução de Communities as a Service, assim, tipo, a nossa solução ela é integrada. Se você quiser fazer todo um trabalho de awareness, consideração e conversão somente na rede social, você faz. Se você quiser trazer para mídia própria, você faz com a gente também. Se você quiser ter mídia ganha nesses dois lugares, né, transformando sua audiência em brand lovers, em pessoas que amam a marca, amam aquela comunidade, você faz também. Então, como a gente, na verdade, a gente não veio para ser um braço, a gente veio para complementar o ambiente, foi muito fácil a gente estar integrado. Os devs que estavam do Opana tinham alguns conhecimentos, os devs da Squid tinham outros que eram complementares, então logo o time se ajeitou, se apaixonou um pelo conhecimento do outro. Claro que eu não tinha tantos benefícios para os devs quanto eu tenho dentro da Squid, né? Hoje a gente tem tudo que uma startup dá, né? Desde tem as bonificações, plano de saúde, vários tipos de iniciativas, apoio para mães, tem Spotify, Netflix, cara, eu nem sei a lista toda de benefícios que a Squid dá, mas ela é grande, e aí isso fez muito sentido para os devs, então foi muito fácil essa migração, né, desse time. Não acho que é sempre assim, tá? Só para deixar claro que eu já vi outras situações onde isso foi mais traumático, mas no nosso caso foi muito fácil e bom. Muito legal. E até você compartilhando com relação a isso, quais foram os principais desafios de cultura que você viu, você saindo do Opana, sendo adquirido pela Squid, agora você tem duas culturas, onde uma anteriormente você liderava um time e você tinha uma liberdade, imagino que total, né? Imagino não, você tinha uma liberdade total e agora você passa a fazer parte e você assume uma cadeira, né? Então, como que foi essa questão da cultura? Como que você trabalhou a liderança nesse aspecto? Então, assim, pro time ter outras áreas também foi saudável, porque imagina que eu trabalhava 23 horas por dia, então assim, e tentava dar conta de todas as áreas da melhor forma possível, mas eu não era o melhor, cara, eu não era o melhor na parte jurídica possível, eu não era o melhor em toda a parte de compliance que eu podia, que hoje a gente tem gente especialista em LGPD, por exemplo. Eu não era o melhor em muitas coisas, né? Eu era um bom gestor, eu espero. Eu espero, porque o time, ele tá comigo há muito tempo. Então, se você pegar lá as pessoas que trabalham hoje na Squid, trabalharam comigo por anos, né? Então, muitos vieram lá do site PX, né? Foram para a Duopana, estão me acompanhando, vieram para a Squid. E a questão é que das coisas que eu faço melhor, a que eu faço melhor é a evolução, é trabalhar na coordenação e evolução de um produto, né? Ter uma visão sistêmica do negócio, entender onde eu posso inovar, onde o produto pode ser melhor e onde ele pode crescer. E quando eu cheguei na Squid, logo no primeiro momento, eu pude ter a oportunidade de fazer isso somente com o Duopana, e depois eles me deram a oportunidade de fazer isso com todos os produtos deles. Então, assim, como eu estou muito feliz e eu estou fazendo a gestão de um time que
que eu acho que sente isso, né, no dia a dia. É um time bom também, feliz. E olha, e felicidade não tem a ver com... A gente trabalha muito, gente. A gente trabalha... Todo o meu time trabalha muito. Mas a gente trabalha de um jeito saudável, sabe? Porque a gente faz tudo que a gente gosta e a gente consegue entregar resultado a cada sprint. Então, isso torna o ambiente muito saudável. E eu acho que para as pessoas que vieram comigo, o fato de ter ter boas pessoas em outras áreas olhando para eles também foi muito bom, né? Então, assim, não, é isso que eu estou dizendo. Eu não sei se é sempre assim, mas nesse caso, o acolhimento que a X-Squid deu, o time, para mim, como pessoa, também como realização pessoal, poder focar em um item só, ser gestor daquele item, para mim é muito interessante hoje. Assim, eu tô muito contente de estar lá na Squid e ser CPO lá. Top, cara. Show de bola. E não sei agora se o teu time, que antes estava acostumado a responder para você, ele continua respondendo para você, o time de tecnologia. Não então, responde para mim. Como que foi essa transição, assim, cara, também? Porque a liderança, ela é muito atrelada ao teu líder, né? Então, assim, o time, ele é muito atrelado ao líder, né? Como você falou, pessoas que acompanham você desde o site PX e tudo mais. E como que foi essa passagem de bastão? Quais foram as boas práticas que vocês fizeram para essa passagem de bastão? Para que o time pudesse também ter uma boa performance com o outro líder agora, né? É que o que acontece, o CTO que a gente tem hoje, ele é um técnico melhor do que eu era. Então, ele podia agregar mais na troca com os devs. A gente ficou quase uns 6 meses, depois que a gente foi para a Squid, por 6 meses nada mudou. Eu continuei fazendo a gestão deles. Então, o tempo da passagem de bastão, ele foi bem... Não foi assim, a gente mudou, amanhã você é o novo líder. O CTO começou a se aproximar do time, os outros devs começaram a se aproximar, a gente fazia eventos junto, a gente fazia happy hours, mesmo online, junto, porque isso tudo aconteceu ainda durante a pandemia. Então, imagina que hoje todos os devs, eles não se conhecem ainda, eles conhecem só no online, e a gente dobrou de time também durante a pandemia. Então, nosso time de devs, a engenharia, né, ela é o dobro de tamanho e de pessoas que são espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, o que acontece? Não foi impactante, porque eu cheguei na Squid, continuei trabalhando com o time, continuei fazendo todas as cerimônias. A gente trabalha com desenvolvimento ágil, então com o Scrum a gente continuava tendo todos os encontros, eu participava de todas as deles, né, dos devs, e aí o outro time foi se aproximando. Quando a gente sentiu que era o momento, aí o CTO virou o líder técnico, né? Ele cuida da parte técnica, mas eu como CPO, né, em muitas empresas, inclusive, o CPO e o CTO são a mesma pessoa, né? Lá na Squid são 2 pessoas separadas. Eu acho muito bom isso, viu? Eu acho isso muito bom porque a gente acaba tendo uns conflitos que são muito bons sendo 2 cadeiras. Porque eu, como CPO, vou sempre querer muita coisa entregue e o CTO vai sempre falar, cara, tem um limite. Tipo, agora se as 2 pessoas são a mesma, a gente gera conflitos, né? Tipo, eu quero muita coisa, mas eu sei que o time tem um tamanho, não existe a discussão porque é a mesma pessoa. Quando você desdobra isso, eu acho que a gente acaba criando um diálogo e a gente consegue chegar num caminho que é muito bom para o produto e bom também para o time de desenvolvimento, né? A questão é, como eu continuei cuidando do produto, hoje eu lidero todos os POs, UI, UX, a gente continua entregando tudo muito bem pensado e a gente sempre, durante a pesquisa do que a gente está desenvolvendo, a gente tem encontros com o time de desenvolvimento para validar também aquilo que a gente está pensando tecnicamente. Então, apesar de serem 2 cadeiras, elas estão meio juntas ainda. Então, eu acabo
conversando diariamente com todos os técnicos, acabo entrando em deles, eu entro em planning, então eu acabo ficando muito junto do time de desenvolvimento, apesar de ter um CTO mais técnico, né? E eu acabo entrando junto do time de desenvolvimento em quase todas as cerimônias também. A gente está muito próximo. A gente hoje, cada vez, a gente luta sempre para colocar nos POs eventos onde eles se aproximem, façam pesquisa com os devs, porque às vezes um PO vai, entrevista todo um departamento, entrevista os clientes, vai lá, faz usuários, chega nas telas com UI e desenha aquilo e joga para os devs. Não, a gente sempre tem etapas onde a gente conversa com os devs e entende se aquele desenho é o melhor também para a estrutura do que a gente tem de sistema, né? Para os bancos de dados, para tudo. Então, eu acho que o relacionamento é muito próximo. Então, não foi nesse caso foi fácil. Assim, eu sei de várias histórias que não foram, mas essa história foi uma história boa. Que legal, cara, que bacana. E o Kalil, e assim, que nem você falou, né, que uma das diferenças que você está tendo agora, né, é essa questão de você conseguir focar exclusivamente em produto, né, coisa que você não fazia antes, né? Nunca fiz. E como é que está sendo, assim, o que o Kalil levou para a Squid de questões de gestão, liderança, para compartilhar com os outros líderes ali? Por exemplo, até o CTO, que vocês têm trabalhado muito próximo, no que você tem falado ali, você trabalha muito integrado. Em algumas empresas é a mesma pessoa, como você falou, né? Uhum. O que você trouxe e o que você teve que aprender mais, assim, que você acha que você teve que buscar para se tornar melhorar essa posição de CPO, né? Digamos assim, que relativamente nova para você, esse foco exclusivo, né? Eu acho que o que eu mais trouxe é que, assim, é o amor pelo produto. Eu sou... Quando eu entro num produto, quando eu entrei lá na empresa, quando eu saí de CIO, cara, você me pegava de vez em quando domingo lá, sabe? Eu nunca entrei numa empresa e não tive 100% mergulhado. Acho que o Dan também pode falar sobre isso, que ele viu eu trabalhando um pouco. Tipo, eu vivencio o negócio de corpo e alma, né? E aí o que acontece? E eu acho que eu sou muito transparente nisso. Então, hoje eu sou apaixonado mesmo pelo produto e apaixonado mesmo, cara. Tipo, eu adoro o que a gente está fazendo, acho que a gente está construindo o futuro e eu vejo um futuro muito brilhante para o que a gente está construindo. Eu vejo que a gente vai alcançar o céu, assim, a gente vai para um bom lugar com o time que a gente tem hoje. E essa questão de sempre passar tudo, ensinar tudo, fazer o time vibrar junto, eu acho que eu faço isso hoje, sei lá, eu ouço falar que poucas pessoas conseguem fazer isso lá da mesma forma que eu faço, né? Eu acho que todos os sócios da Squid são inspiradores, mas eu gosto muito, acho que por essa minha paixão, ela passa pelo online aqui e invade a cabeça de quem está trabalhando comigo. Então, esse é um ponto. Eu acho que os maiores aprendizados que eu tive lá é que, assim, eu fazia algumas coisas de gestão, mas como eu fazia tudo, eu não conseguia fazer todas as cerimônias da forma correta. Eu não conseguia fazer PDI de cada pessoa, eu não conseguia fazer o one-on-one adequado, eu não conseguia dar a atenção que elas precisavam, porque era assim, ou eu fazia o one-on-one, ou eu via porque um servidor caiu, entende? Então sempre meu tempo era muito dividido, então a minha atenção, ela não podia estar focada em um lugar só, e lá na Squid, eles são muito bons de people, eles são muito bons de processos, então assim, hoje eles têm lá softwares de gerenciamento de gestão mesmo, onde se eu não faço one-on-one, eu recebo lá uma bandeirinha, tem os sentimentos da semana de todos os funcionários, então eu consigo ver se alguém está mal, consigo chamar uma conversa de meia hora para
entender porque a pessoa tá mal, consigo ver o que tá dando certo, o que tá dando errado. Fora os processos de Scrum, tá? Tipo, tô falando do processo de gestão. O processo de Scrum é tipo, a gente tem que atender essa OKR, né? As OKRs do nosso departamento são essas. Então, a gente tem que quebrar isso nesses sprints, que é desse quarter. O que a gente vai fazer em cada sprint, aí tem lá toda a luta para a gente bater as metas do que a gente tem que fazer naquele quarter, né? A gente trabalha com processo de OKR lá e por quarter. Tem todo um processo de gestão que eu aprendi também muito na Squid, porque, exatamente, eu tenho tempo agora para fazer isso, e eles têm processos que já eram muito consolidados lá dentro, né? Então, eles têm sistemas, usam Culture Rocks, Vibe, tem NPS do meu time, então eu sei se o time tem perguntas semanais para o time de alguns aspectos, e aí eu consigo saber, e são anônimos, né? Então eu consigo saber como que tá o sentimento de cada pessoa em determinados itens. Então eu tenho muita ferramenta para fazer gestão melhor. É isso. Show. E cara, já indo aí para os finalmente, tem sido sensacional essa troca de experiência, né? Até porque, como a gente tem visto aqui, o Kalil não teve só aquela transição, né, de um desenvolvedor para uma liderança técnica, como também ele teve para uma liderança técnica e gestão, mesmo uma liderança um pouco mais abrangente, produto, enfim, fundou várias startups. Então é muito bacana todo esse teu background que você traz para compartilhar aqui com a galera. Tenho certeza que vai ser extremamente rico. E para a gente fechar aqui, você falou, já deu várias dicas, né, durante o nosso bate-papo e tudo mais. Você falou de one-on-one, você falou muito da questão, né, de sempre oferecer oportunidade de crescimento para quem está abaixo de você, do time, a importância, né, de não se preocupar com essa questão de, cara, ter uma pessoa que é desenvolvedor e você ali o gestor e essa pessoa ganhando mais que você. Às vezes isso acontece, principalmente quando a empresa ela tem essa carreira em Y, né? Que o cara ele pode se tornar um especialista ao invés dele ir para uma área de gestão, né? Então você falou sobre isso, você falou de OKRs também, né? Os OKRs, enfim, deu várias dicas já. E a gente queria ouvir mais de você, Kalil. Quais outras dicas que você teria aí para quem está numa fase de transição dessa, né? Desenvolvedor indo para uma gestão, sendo gestor de time, um líder técnico. E o que você tem de dicas? Tanto como ferramentas, livros, enfim, metodologias que você já utilizou, utiliza. Enfim, essas dicas aí são bem importantes. Tá. Ai. Cara, eu acho que, assim, eu vou contar mais uma coisa. Eu já fiz 3 formações, né? 2 técnicas. Fiz a primeira, processamento de dados, depois fiz ciência da computação e depois eu fiz psicologia. A última. Eu falei assim, que eu tinha feito 2 de exatas, fiz uma de humanas, hoje eu estou fazendo pós, também em uma outra área aí, que tem a ver com marketing de influência, mais na área que eu estou hoje. Mas o que acontece? Eu acho que fazer gestão é saber olhar o outro, né? Saber você cuidar do outro, saber dar o espaço que o outro precisa. Então, assim, você tem que saber muito bem se você quer ser um gestor mesmo, porque o seu dia a dia, ele não vai ter mais, o tempo do seu dia a dia, ele vai ser consumido com o seu olhar para o outro, né? Então, como eu falei, tem, claro, todo o peso da parte técnica, e eu sou chato e exigente. Tem pessoas até que falam assim, não imaginava que você era assim, mas eu sou, tem uma coisa que eu falo pro meu time que é assim, tem um desenho lá do Cavaleiros do Zodíaco que meu filho assiste às vezes, que tem uma historinha que acho que talvez já tenha contado pro Dan, que é um Cavaleiro do Zodíaco, ele pode levar uma facada em todo lugar do corpo, que ele não morre. Mas se ele tomar 2 facadas no mesmo lugar, ele morre.
E aí o que acontece? Meu time já sabe disso. Então, assim, errar é permitido, né? Quantas vezes forem necessárias, mas em lugares diferentes, né? Porque se você ficar errando toda semana no mesmo lugar, a gente vai ter um problema, né? Então a gente vai ter que sentar, vamos ter que achar um caminho, a gente vai ter que resolver, mas eu não posso levar uma pessoa que erra toda semana, tipo, no mesmo lugar, porque aí é que nem levar as 2 facadas lá do Cavaleiro do Zodíaco. A gente tem que ser muito bom disso, né? Quando a gente faz gestão. Cuidar e deixar as pessoas, e dar oportunidade das pessoas crescerem, não guardar informação, promover a evolução de cada uma, fazer cada uma, dar desafios do tipo, por exemplo, eu tenho que apresentar todo mês, eu tenho que fazer uma apresentação por mês da minha área, da evolução da minha área para toda a empresa. Por que não chamar uma pessoa que está ali, que está desenvolvendo algo, que trabalha, que tá dentro do meu grupo e fazer ela fazer a apresentação, sabe? Dar oportunidades para eles se mostrarem para as empresas, para eles ganharem visibilidade, para eles entenderem, né, que eles estão construindo junto. Então, assim, como a gente fala muito de comunidade tem a ver com reconhecimento, né? Então, reconhecer que cada pessoa tá, o crescimento de cada uma e a necessidade de cada uma, dar autoridade para elas, tipo, quanto mais eu dou autoridade para as pessoas que eu lidero, mais eu ganho. E, tipo, eu não preciso ficar lá mostrando, olha, diretores, eu tô fazendo isso. Não, nossos liderados do Luciano fazem, sabe? Então, tipo, eu ganho autoridade junto, então eu dou o máximo que eu posso dar de autoridade para eles. Pertencimento, né? Tipo, fazer com que eles se sentam construindo algo junto. Por isso que eu nunca dou para um PO ou para um dev desenvolver algo se ele não entendeu a visão sistêmica inteira daquilo. Então, para ele entender qual que vai ser a diferença no mundo, pelo menos no mundo daquele produto, dos usuários daquele produto, qual que é a diferença que ele vai fazer ao programar aquilo. Se ele entende isso, ele causa menos problemas, menos bugs, né? Então, esse sentimento de pertencimento e de que está construindo algo junto. Conhecimento. Então, assim, sempre que eu vou falar de algo, eu trago todo o conhecimento que eu posso sobre aquilo para eles entenderem. Então, se a gente está fazendo algo que tem a ver com marketing, estou falando assim, vamos fazer uma ferramenta de funil. Eu vou explicar o que é funil, o que é jornada, eu vou explicar os conceitos. Então, sim, a gente vai sempre ter troca de conhecimento, ser real no feedback, né? Seja facadas do Cavaleiro do Zodíaco ou elogios, seja sempre transparente, real, deixe as pessoas se expressarem, cuide de todo mundo, né? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente teve pessoas com problemas muito sérios, né? Tipo, pessoas que a pressão do online, né, as reuniões que a gente não para de ter reunião, né, uma reunião atrás da outra, o respiro, a possibilitar a criatividade, né, tipo, aqui mesmo, a gente está fazendo uma gravação hoje num call. É muito difícil a gente parar aqui se eu parar aqui por 5 segundos para pensar algo, né, para ter um distanciamento reflexivo daquilo que eu estou falando, para ter um insight, ter uma ideia e trazer algo novo, já angustia todo mundo que está vendo, né? Então, por quê? O silêncio é angustiante numa reunião online. Por quê? Sabe? Permitir que essas coisas aconteçam, permitir que a criatividade dos outros apareçam, né? Permitir o crescimento de todos. Cara, de livros, que todos os livros... É isso. Essas coisas que eu falei, eu acho que é assim que deve se fazer uma gestão. Eu acho que livros tem muitos, mas eu li tudo que eu acho que eu li na vida tem a ver mais com startup, né? Receita previsível, ou marketing, né? Porque eu sou um cara do marketing também. Então, tudo do TED, veja tudo do TED, veja tudo de CS. Eu acho que um cara que é dev, ele tem que entender de CX, de CS, ele tem que entender de todos os ciclos, né, dos sistemas, ele tem que entender de plataformas. É legal ler Peter Thiel 01, entender o que você está desenvolvendo. Acho que tem vários livros, né, mas também
É isso, não sei se tá muito, se esse conhecimento da gestão tá tão nos livros, assim, acho que é mais uma questão de ter um bom gestor que te ensine a ser um gestor também. Acho que tem uma passagem aí que é do humano, sabia? Não sei, que é da Entendi. pele. Tipo, se relacionar com outras pessoas também, né, que ou já tem uma experiência a mais nessa área, digamos, a parte de mentoria, né, você ter um mentor e tal, eu acho que isso também é bem importante, né? Sim, também. Acho que e prestar atenção, né? Eu acho que todos os aprendizados que eu tenho na minha vida foi de pessoas que eu admiro e eu prestei atenção em como elas agem e tentei fazer algo parecido, sabe? Tipo, não... Porque eu vejo grandes gestores que eu conheço não ficam perdendo tempo com mimimi, sabe? Com pequenas coisas, com detalhes. Tipo, isso se resolve, vamos para o que é importante, sabe? Tipo, não alimentar fofocaiado. Acho que tem várias questões aí que, tipo, que na hora que a gente está fazendo gestão e tem foco na entrega, a gente não perde tempo com coisas que são pequenas, sabe? A gente perde tempo com as pessoas, com as coisas grandes, né? A gente foca, a gente tem, é isso, é um olhar para o crescimento, seu e de todo mundo. Show de bola. Fábio, não sei se você tem algumas considerações aí. Não, assim, eu acho que, poxa, uma história super legal, muita coisa você trouxe aí, Calil. Caramba, sabe? Muito conhecimento aí para quem está assistindo a gente, com certeza, cara, compartilhando tua história, teus aprendizados. Só agora nessa última ponto que o Danilo trouxe aí de dicas, cara, tem gente que pensar muita coisa aí, vai para aprender, buscar esse conhecimento. Eu queria te agradecer de novo, assim, né, por ter topado, aceitado o convite de participar com a gente aí. E eu acho que, para fechar, se quiser deixar os teus contatos, né, onde as pessoas podem te encontrar, redes sociais, página ou da Squid, no espaço aí pro jabá, digamos assim, agora. Eu acho que o LinkedIn, né, acho que para essa área profissional é a rede, né, eu tenho lá o Lucalil, o Instagram, @Lucalil, mas o LinkedIn acho que é o melhor lugar, né, pode procurar lá, Luciano Calil, da Squid, ou acho que o meu LinkedIn, deixa eu ver aqui, acho que é Luciano, LinkedIn /Luciano Calil, direto, pode Mas ser cabe por gente ali. lá ainda, cara? Cabe, acho que tem só umas 20 mil pessoas, acho que cabe mais 10 mil ainda, pode vir. Muito bom, cara. O Calil, Calil acho que é a pessoa, cara, que eu conheço que tem mais recomendações, cara, no LinkedIn, assim, cara. É o cara que, se você vai na página dele, recomendações lá, a galera que já recomendou ele, cara, você fica apertando o botão para carregar a página e não termina, cara. Ainda bem, né? Graças a Deus, tem muita gente me recomendando mesmo. É isso mesmo, muito bom. É isso mesmo. Calil, meu amigo, muito, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente no Líder Dev. Como o Fábio bem trouxe, né? O pessoal vai ter muito material aí para explorar e correr atrás, para aprender, né? Você deu as dicas aqui, agora vai de cada um pegar tudo isso e correr atrás e construir a sua própria experiência também. Eu acho que é muito legal o que você traz, porque já dá um caminho, né? Já traça um caminho para que essas pessoas elas possam correr atrás, né? Do que é mais importante. Você falou muitas coisas aqui que eu super, sou até suspeito para falar, né? Por conta da nossa amizade e também por conta de vários pontos de ideias aí que são convergentes, que a gente compartilha, né? Então, muito legal esse olhar mais para as pessoas, o foco nas pessoas. E quando você é um gestor, e para programador, né? Para quem é dev, né? Para quem fez essa transição, lá com o dev você tinha uma task muito, muito objetiva, né? Construir tal coisa. Você sentava lá e programava e acabou, só dependia de você. A partir do momento que você é gestor, não, você tem que cuidar das pessoas, é um outro olhar. Então, você não tem mais essa task definida, exatamente o que você precisa fazer e acabou. Não, você tem que olhar como um todo, e eu gostei demais do que você trouxe. Tenho certeza que os nossos
as pessoas que estão nos assistindo aqui, com certeza vão ter aí um bom material para pesquisar e para levar adiante aí o conhecimento. Muito obrigado, meu cara. Obrigado vocês pela oportunidade. É sempre bom estar aqui, poder compartilhar e se eu puder ajudar ainda, contem comigo. Show, valeu.